As crianças de 5 anos para baixo pode descer para o culto infantil, por favor. Atos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Atos capítulo 10, verso 38, diz assim: Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Nós estamos diante de uma pregação substancial, é o tema desta mensagem, uma pregação substancial. Irmãos, a tônica desta mensagem é a paz através de Jesus. A tônica da mensagem é a paz através de Jesus. Pedro foi chamado, na verdade, ele foi levado pelo Senhor quando o anjo aparece a Cornélio e manda que Cornélio fosse na cidade próxima onde Pedro estava, e disse: olha, vai lá e fala com ele para vir aqui, porque ele vai estar falando com vocês. Tem toda a história, da ida dos mensageiros, a vinda de Pedro, tem muitas coisas ali, depois você pode ler melhor. E quando Pedro então chega, Cornélio recebe Pedro, e já estava ali um grupo de pessoas na casa de Cornélio, e Cornélio então, após, com certeza, Pedro descansar um pouquinho, porque a viagem era longa, e também alimentar, então reúne-se o povo, e aí Cornélio diz assim: agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Cornélio tinha uma certeza muito grande que Pedro tinha ido ali porque Deus tinha mandado, e Pedro estava lá também porque Deus tinha mandado. E Pedro começa então a narrar sobre a pessoa de Jesus, começa a trazer a história da vida de Jesus, e nesse verso que nós lemos, irmãos, nós encontramos então esta
mensagem ou esta pregação substancial e que tem como tônica a paz através de Jesus. Queridos, Pedro anunciou o Senhor. Como? Primeiramente, ele anunciou o Senhor como o Nazareno desprezado, Jesus de Nazaré. Ele começa a falar sobre Jesus de Nazaré, aquele homem que começa o seu ministério de uma maneira totalmente contrariando toda a perspectiva da chegada de um rei, como os judeus esperavam, e chega aquele ainda jovem homem, trazendo uma palavra diferente, uma palavra totalmente que mexia com as pessoas, uma mensagem que não era uma mensagem vazia, mas era algo substancial. Tanto é que aonde Jesus ia, as pessoas ou as multidões o seguiam. Por quê? Porque ele tinha palavra de vida eterna. Porque quando ele falava, ele mexia com o coração. Não estava apenas na letra morta da lei que os sacerdotes pregavam ou ensinavam, mas estava na unção do Pai Celestial, na unção do Espírito de Deus, que quando Jesus abria a boca, as pessoas, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse filho de Maria? E Pedro então começa a discorrer sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus, a chegada de Jesus. E aquelas pessoas estavam atentos, e as pessoas estavam observando, e eles percebiam que a fala de Pedro, a forma da ministração de Pedro, era uma forma diferenciada de tudo aquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Isso prende a atenção do povo. E Pedro, com muita ousadia, ele apresenta primeiramente Jesus como um nazareno. O nazareno porque veio de Nazaré, e ele fala sobre Jesus de Nazaré, e ele também apresenta o Senhor, o ungido de Deus, portanto, como o Filho de Deus. Ele começa então agora a trazer para aquele povo quem era Jesus, e ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, e ele leva o povo a entender que a profecia de Isaías se cumpre com a chegada de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele começa a falar de Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que os judeus esperavam, mas que viessem como um rei, para resolver situações políticas do país. Mas Jesus veio sim como rei, mas não como mais um rei, mas ele veio como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando ele chega, ele não chega com uma palavra política, mas ele chega com uma palavra de vida eterna. Ele chega com uma mensagem para mudar não apenas o pensamento na visão política que as pessoas tinham da época, principalmente do sacerdócio humano que formaram dentro da própria lei, mas ele veio trazendo uma palavra que ia mudar o caráter, que ia mudar a vida. E isso mexeu com as pessoas, isso mexeu com as autoridades eclesiásticas da ocasião, mexeu com os sacerdotes,
porque começou a chocar com a palavra que eles tinham. E eles estavam na lei, mas eles estavam na lei apenas na letra, e a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Então o Senhor trazia uma palavra espiritual, baseado sim naquilo que estava na lei, mas trazendo para fora das letras da lei a verdadeira palavra de Deus, que mudaria não apenas o comportamento daquele povo, mas mudaria a vida daquelas pessoas. Pedro apresenta então o ungido de Deus, portanto, o Filho de Deus, e ele fala claramente: Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, vivemos em tempos que ainda tentam mudar isso, ainda tentam tirar a credibilidade do nome de Jesus, ainda tentam tirar o poder do nome de Jesus, ainda estão tentando e continuarão até no último dia, porque isso não vai mudar, porque é um trabalho, sabe, espiritual, maligno, para tentar destruir aquilo que Jesus veio fazer. E ele, que Jesus veio fazer? Ele diz que ele veio salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Ele veio trazer algo que na lei estava registrado, mas não tinha, na verdade, a unção de Deus para levar para os líderes religiosos da ocasião a entender, porque eles estavam apenas lendo. Tem pessoas que falam assim: eu leio a Bíblia e não entendo. Por isso que eu nem gosto de ler, eu não consigo entender. Mas a Bíblia não se entende, a lei não se entende, a lei de Deus não se entende apenas por leitura, simplesmente como um livro que nós lemos. A palavra de Deus se entende pelas entrelinhas, a mensagem está nas entrelinhas. E quando nós estamos lendo e buscando a orientação do Espírito de Deus, porque fala que é Ele que nos leva a entender, é Ele que nos leva a compreender aquilo que está aqui, olha, está bem diante dos nossos olhos. Cornélio era um estudioso da palavra de Deus. A Bíblia fala que ele juntava com a sua família para fazer as reuniões e lia a lei, mas ele não entendia. Quando Pedro vem e chega na sua casa e começa a falar sobre a palavra de Deus, e começa a trazer sobre a pessoa de Jesus, e anunciar o Senhor, primeiro como o Nazareno, depois como ungido de Deus, e depois ele apresenta Jesus como o grande benfeitor e médico. Ele fala que Jesus veio trazer o bem, fazer o bem. Pedro fala com aquele povo, olha, e ele veio na unção do Espírito Santo. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pedro começa a falar dos milagres de Jesus, das libertações. Queridos, Jesus continua operando, Jesus continua curando, Jesus continua salvando. Ele não mudou, ele jamais mudou. E ele mesmo disse,
quando ele estava para ser recebido ao céu, antes ele disse: olha, eis que eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para que vocês continuem levando este evangelho. Vocês terão poder em meu nome, para colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão dar ordem aos espíritos maus e eles vão sair, no meu nome. E ele disse, finalizando: e ide por todo mundo e pregai o evangelho. É o que Pedro estava fazendo, por ordem já de Jesus, e agora por esta revelação que ele teve, quando Cornélio também teve a revelação do anjo, dizendo: vai lá e chama Pedro em Jope. Ele vai, e quando antes dele descer da oração, Pedro, ele recebe a palavra de Deus: olha, está chegando aí 2 homens, e eles vieram te buscar, vai com eles. E quando ele chega, então, ele fala do grande benfeitor e médico, Jesus. Jesus veio, irmãos, para trazer o bem e para fazer o bem, mas ele veio também para trazer cura, ele veio para trazer libertação. Quantos milagres de Jesus nós temos aqui registrados, e são poucos na verdade, porque muito mais Jesus fez, muitos milagres, muitas maravilhas, mortos ressuscitados e tantas outras coisas maravilhosas. E Pedro começa a passar aquilo, e aquelas pessoas estão ali atentas, ouvindo, porque a mensagem do evangelho, ela é contagiante. E quando a mensagem não é contagiante, é porque ela está baseada na letra. E quando alguém não tem a mensagem contagiante do evangelho, ele começa a contar história, ele começa a inventar história, ele começa a fazer graça. Mas quando a mensagem do evangelho, ela vem de maneira do coração de Deus, e sendo transmitida no poder e na unção do Espírito Santo, ela contagia as pessoas. Há uma mudança na vida da pessoa, há um mover na vida da pessoa, e aí começa o agir de Deus, trazendo libertação para a vida pessoal, para a vida familiar, a cura, o milagre, seja em qual área for, a palavra do Senhor começa a fluir de uma maneira poderosa, e ela começa a mexer no mais profundo dos corações e da vida, porque a palavra do Senhor é viva. E Pedro apresenta Jesus e disse: olha, ele andou fazendo tantos sinais e maravilhas, curando toda sorte de enfermidade e do poder das trevas. Alguém pensa e até questiona muitas vezes: por que hoje nós não temos tantos milagres e sinais acontecendo? Sabe por quê, irmãos? Por causa da incredulidade. E a incredulidade, ela não deveria estar na igreja, ela tinha que ficar lá fora. Mas tem muitas pessoas que são incrédulas. Fala: não, isso foi só no passado. Se foi só no passado, então Jesus não é o mesmo. Mas Jesus é o mesmo. A Bíblia fala: ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E quando nós cremos nisso, nós temos autoridade no nome de Jesus.
Nós temos poder, irmãos, Deus nos deu poder. E é até estranho falar, nós temos poder. Se você não crê assim, o problema é seu com o Senhor. Mas Ele diz assim: eis que eu vos dou poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Eis que eu vos dou. Então você tem poder, autoridade. Jesus continua curando. Temos vários testemunhos de cura, de milagres que Jesus realizou. Coisas tremendas. Antes de ontem tivemos uma pessoa na igreja para falar comigo. E ela trouxe um recado de uma irmã que não está na terra, voltou para a terra dela, para a cidade dela, não sei qual cidade agora na memória, mas ela chegou na igreja totalmente oprimida. Ela vinha lá do bairro Ouro Preto, lá de lá, pé da Pampulha, né? Ouro Preto. E ela vinha na igreja, mas totalmente destruída espiritualmente e na sua vida também. E nós iniciamos um trabalho de libertação, de oração, toda quarta-feira e domingo. Ela vinha de tão longe, ela vinha de Uber. Tinha vez que ela pegava o metrô, descia lá não sei aonde, vinha do metrô e subia até a igreja. Mas Deus foi trabalhando na vida dela de um jeito tão lindo. Ela foi sendo liberta. E aí ela não estava mais no trabalho onde ela servia, e ela resolveu voltar para a terra dela. E uma amiga dela, daqui, do bairro Ouro Preto, disse assim: ô fulana, eu estou passando por tantas coisas, minha vida está assim. Ela falou: olha, eu quero que você vá lá na igreja Batista Hebron, porque a minha vida estava pior do que a sua, e Jesus me libertou. Jesus me curou. Jesus, irmãos, é o mesmo. Amém? Jesus é o mesmo. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres. Ele continua levantando mortos, ressuscitando mortos. Ele é o mesmo. A questão é essa: até onde verdadeiramente eu creio, até onde verdadeiramente a minha fé se coloca em prática, para ser tocado pelo Senhor, para ser tocado pela graça misericordiosa e gloriosa da unção de cura e de libertação. Pedro apresenta Jesus como esse ungido de Deus, o grande benfeitor e médico. Ele apresenta, e aquelas pessoas começam a ser tocadas pelo Senhor, e depois ele apresenta o Senhor, o libertador dos laços de Satanás, como está escrito aqui, olha, está escrito assim, ó, o bem, e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmãos, nós enfrentamos uma batalha, estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Pastor, mas Jesus já não venceu por nós? Venceu. Ele venceu, ele dominou, ele derrotou Satanás. O cativeiro que vivíamos foi rompido. Jesus destruiu isso tudo. E ele levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Nós somos vitoriosos em Cristo. Mas a palavra fala que no mundo teremos aflições. E a gente precisa de estar atento sobre isso. A batalha, ela continua. A luta está aí, está travada. De nós mesmos, nós não temos como vencer. Mas em Jesus, nós somos mais que vencedores. Então nós temos que abraçar isso. Nós temos que crer nisso.
Pode estar difícil do jeito que tiver, pode estar enfrentando o problema que for, pode ser a enfermidade que for. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. E o tempo de Deus, irmãos, o tempo de Deus chega na vida de todo mundo. Basta confiar e crer. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, não importa o que está acontecendo, se você está em Cristo, se você está nele, o Senhor está em você, então siga em frente, e a vitória vem, e a bênção vai chegar, porque Ele garante. Se nós não estivermos baseados na palavra de Deus, nós seremos derrotados, mesmo como crentes, como cristãos. Se não estivermos firmes nela, na palavra dele, nós seremos vencidos, nos vencerão. Qualquer coisinha, qualquer soprinho do mal nos derruba. Mas se nós estivermos em Cristo, aleluia, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, queridos, nada pode nos deter, nada pode nos deter, porque o Senhor, Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça, é a unção do Espírito, aleluia, de forma que nosso cálice, nossa vida se transborda da presença dEle. E quando você levanta a sua mão, a mão de santidade, e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, não tem outra coisa não acontecer. Ele vai te usar com muita unção e muita graça, porque você faz parte da família dele, que é a família de Deus. Você recebeu autoridade, e é isso que Pedro está falando com Cornélio e aquele povo que estava ali. Olha, ele fala que o libertador dos laços de Satanás está no versículo 38. Ouça aqui, irmãos, e todos que estão nos acompanhando, só Jesus pode libertar das garras de Satanás. Só Ele pode trazer a libertação, algo verdadeiramente genuíno. E quando Ele liberta, está liberto. Pastor, então, porque tem pessoas que recebem uma cura e dão o testemunho que foi liberto, e de repente ele começa a sentir aquela coisa novamente, seja uma dor, seja algum problema. Irmãos, o inimigo, ele é astuto. Ele é terrível. Então, vigie. Se você recebeu a libertação, você foi liberto, você foi liberta. Então, quando o inimigo tentar falar contrário, é você. Ah, Jesus, então não fui liberto. Ah, Jesus, está voltando tudo de novo. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu creio na tua palavra, e eu sei o que o Senhor fez, está feito. Então eu repreendo este mal que está tentando me enganar. A vitória já foi me dada, e eu já tomei posse dela, em nome de Jesus Cristo. Fui fazer uma visita essa semana, e foi isso que nós falamos com essa pessoa lá. Você foi liberta? Quanto tempo? Tome posse na vitória. Não deixe o inimigo bater o pé para você, não. Bata o pé para ele. Fala: aqui não. Na minha casa não. Na minha vida não. Eu já sou vitorioso, eu já sou vitoriosa. O milagre já aconteceu. A porta já abriu. A cura já chegou. Ah, o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E eu confio nele. Não ceda, irmãos. Pedro está falando ali, e ele fala também sobre aquele que perdoa pecados. Aí ele vai trabalhar numa área que a gente tem que crer, precisa de crer.
você não vive mais sob o poder do pecado. Você pode ter pecado do jeito que foi, e não importa como você viveu, o que você fez, não importa. Se você veio para Jesus e verdadeiramente entregou a sua vida para Ele, Ele agora mora no seu coração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que vivem na acusação do inimigo. Você está na igreja agora, você até batizou, você agora canta lá na frente, ou faz não sei o quê, mas você lembra? E o diabo começa a trazer, sabe, soprando na memória da pessoa, aquelas coisas antigas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque Jesus entrou na sua história. Queridos, vou fazer uma demonstração aqui. Isso aqui são, supondo, os pecados na vida da pessoa. Pode montar um punhado de coisa aqui. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ele vai na mão de Satanás e tira toda acusação. E o diabo fica com a mão banando, sem nada, fica com a mão vazia, porque Jesus levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Não viva olhando para trás. Jesus falou: olhe para o autor e consumador da vossa fé. Não viva debaixo de acusação do inimigo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Há uma nova vida aí. Aleluias. A presença de Deus é real na sua vida. E é isso que o Senhor quer mesmo. É que você seja uma testemunha dEle. Um novo homem e uma nova mulher. Por quê? Porque as coisas velhas já ficaram lá para trás. É vida real. É vida com Deus. E Pedro fala sobre isso. Pedro fala da questão que quando nós nos encontramos com Jesus e pedimos pela sua misericórdia e pelo seu perdão, Jesus perdoa todos os meus pecados. Ele perdoa todos os seus pecados. Cornélio e a família e aquelas pessoas que estavam ali, estavam atentos, ouvindo aquela palavra. E assim eu pergunto, irmãos, temos sido testemunhas de Jesus, daquilo que Ele fez conosco? Das libertações que nós recebemos? Dos milagres que Ele fez? Temos sido testemunhas? Quem era você? E quem você é hoje? Hoje você é nova criatura. E é isso que nós precisamos de passar para as pessoas. Que Jesus não mudou. Ele continua, como Pedro está falando aqui, ele está dizendo para aquele povo: olha, Ele é aquele que perdoa os pecados. Olha aqui o versículo: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Não importa o quanto a pessoa pecou, ninguém pode julgar ninguém. Jesus não julgou a mulher que foi levada diante dele. Naquela ocasião, a prostituição levava a mulher a ser apedrejada perante as pessoas, para servir de exemplo. Esse pecado continua o mesmo, irmãos. Quando as pessoas vêm para Jesus e se arrepende dos seus pecados, a Bíblia fala que Jesus faz com que a pessoa se torne
mais alvo que a neve. Recebe o perdão. Então não há acusação. Mesmo que tentarem acusar, mas diante de Jesus não existe aquilo. Sabe por quê? Porque ele fala assim: dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Amém. Pedro fala com aquele povo: olha, ele pode perdoar os seus pecados, ele pode, e ele continua perdoando, irmãos, ele continua, sabe, nós temos tantas pessoas que tinham uma vida tão suja, tão, sabe, tão terrível, mas um dia se entregaram a Jesus, um dia reconheceram que precisavam de ser perdoadas, e pediu perdão ao Senhor, e o Senhor recebeu esta pessoa, e ele fala assim: olha, e se você vier a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. E essa pessoa se tornou um vaso de bênçãos na mão do Senhor. As pessoas aí fora podem acusar a pessoa, usadas pelo Satanás, mas Jesus não acusa, porque ele perdoa, e é isso que Pedro fala com aquele povo. Outra coisa que Pedro traz ao coração daquela família e daqueles que estavam ali, ele fala sobre o crucificado por Israel. Ele fala: olha, este Jesus que fez e faz tudo isso que eu falei, ele foi crucificado pelo seu próprio povo. Na verdade, os romanos que participaram de todo aquele projeto de crucificação, mas quem pediu a crucificação e gritavam: crucifica, 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 foram os próprios judeus. E Pedro fala: ele fez tantas coisas, tantas maravilhas, mas mesmo assim levaram para a cruz e mataram Jesus. Queridos, tudo teria sido em vão. Toda a obra de Jesus teria sido em vão. Mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Aí está a nossa vitória. Aí está a nossa vitória. E Pedro fala sobre isso. Eles crucificaram Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Irmãos, existem tantas entidades por aí, e são veneradas, mas estão em imagens, nunca teve vida. O nosso Jesus, ele não se assemelha nem um pouco nas imagens que existem dele por aí. Porque Jesus, ele verdadeiramente esteve ali na cruz, foi pregado na cruz, derramou seu sangue, sofreu amargamente, dor terrível, pregos nas mãos, nos pés, lança do seu lado direito. E quando parecia que tudo estava acabado, até mesmo os discípulos saíram escondendo. Agora ficou difícil para nós. Aleluias. Ao terceiro dia, a Bíblia fala que a pedra do sepulcro foi removida. E não foi removida por homens, porque os guardas estavam ali vigiando, mas foi removida pelo anjo, e Jesus então apareceu, e Pedro fala sobre isso, e ele apareceu para muitos de nós, e ele comeu conosco. Estiveram com Jesus após a ressurreição por 40 dias aproximadamente. Jesus continuou com os discípulos
olha, fala com os discípulos, para ir, eu vou estar com eles e tal. E Jesus estava com os discípulos, até chegou a comer com os discípulos. Coloque a mão aqui, olha, vê se sou eu mesmo, Tomé. Tomé, é o Senhor mesmo. Então, olha, você deveria ter crido, Tomé. Ah, bem-aventurado os que viram e creram, mas mais bem-aventurados os que não viram e creram. E eu quero dizer nesta noite, irmão, que você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos, ninguém aqui viu Jesus na sua trajetória para a cruz, nem pregado da cruz, mas nós cremos pela fé que Ele é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou, aleluias. E ele termina falando sobre o juízo vindouro. Ele termina falando sobre o juízo vindouro. Irmãos, Jesus continua como advogado. Ele advoga a nossa causa. Ele advogou a sua causa diante de Deus. Amém? Ele pagou o alto preço. Todos nós podemos chegar em Jesus e Ele nos apresenta diante de Deus. Por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Mas nós sabemos que vai chegar o dia que Ele vai chegar e se apresentar. Não agora mais trazendo a questão da misericórdia e da graça, mas vai trazer sim o juízo. E eu quero dizer que Jesus, irmãos, não condena e não vai condenar ninguém. Ué, pastor, então está tranquilo. Sabe por quê? Porque a própria palavra nos leva a entender como nós estamos vivendo para ter um encontro com Ele. É a própria palavra, irmãos. Não é o Senhor que vai ficar escolhendo. Não, você está condenado. Você fez isso aqui, não. É a palavra. É a palavra. Então a pergunta é essa: como estou eu vivendo segundo a palavra? Como estou eu vivendo segundo os ensinamentos que eu tenho recebido? Eu tenho guardado a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor, como Davi expressou? Eu tenho tido prazer em estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar em comunhão com os meus irmãos, comunhão com a igreja do Senhor, que é de grande importância e valia para nós cristãos vivermos unidos, os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos. É glorioso, isso alegra o coração de Deus. E nós estamos percebendo que muitos não estão valorizando esse momento aqui, olha. Então ele vai chegar, agora sim, para apenas proferir a palavra final. E qual será? Duas frases: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a segunda frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque não foi preparado para o ser humano, irmãos. O inferno não foi preparado para ser humano nenhum. Não adianta a pessoa, não foi, mas muitos estão caminhando para lá, e já estão lá, e ainda vão para lá. Por quê? Porque estão negando a palavra de Deus. Então vai ouvir essa frase da boca de Jesus: aparta de mim. E muitos no meio desses aí vão dizer: Senhor, em teu nome nós falamos a tua palavra, em teu nome oramos pelas pessoas, em teu nome expulsamos os demônios. Não, irmãos, não é só isso. Porque o nome de Jesus tem poder mesmo. O nome de Jesus tem poder. Tenta fazer no seu nome. Tenta expulsar um demônio no seu nome. Não tenta não, viu? Nem tente. Mas vai no nome de Jesus para você ver.
ele sai, porque você está, é no nome de Jesus. E tem pessoas que estão usando o nome de Jesus, mas a vida não condiz com aquilo que ele está fazendo, e está cheio por aí, está cheio por aí, e vão ouvir essa frase da boca de Jesus: aparta de mim. Porque a questão não é o que nós fazemos em nome de Jesus, a questão é a nossa vida, é a nossa vida, é o nosso procedimento como cristãos, é o andar com Deus, é o ser cheio do Espírito Santo, amém? É ser usado por Ele, lá no seu trabalho, quando tem alguém lá e chega para você e começa a reclamar: porque a minha vida conjugal está assim, está assado, em casa está, aí você começa a abrir a boca e deixa que o Espírito Santo flua, e você começa a falar do amor, da misericórdia de Jesus, e do que Ele pode fazer para a vida da pessoa, e você então evangeliza e ministra na vida daquela pessoa aquilo que Cristo fez por você. Eu estava pregando esse último domingo da igreja e eu falei sobre algo muito interessante. Muitas vezes a gente quer apresentar Jesus da seguinte forma: vai lá na igreja, vai lá no pastor. Causado que quando Paulo foi falar de Jesus, ele falou totalmente diferente. Paulo falou assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa. As pessoas têm que ver em nós o novo nascimento, a nova vida, o andar com Ele, com amor, com sinceridade, com temor. Quero terminar esta mensagem dizendo: o juízo está chegando. O juiz está chegando. E ele vai vir e vai trazer a palavra ou a frase que muitos estão achando que não vai ser bem assim, mas vai ser bem assim como está escrito na palavra: vinde a mim, aparta de mim. Queridos, será um momento de muita dor e apavoramento para aqueles que não levaram a sério o que ouvem nos púlpitos, ou no púlpito da igreja. Vai ser difícil, mas não vai ter escapatória. Não vai ter como falar: vamos mudar isso aqui então agora, daqui para frente. Não tem que daqui para frente não, porque é o final, é o fim. Aí é céu ou inferno, aí é vida com Deus ou vida lá com o mal. O que nós queremos como cristãos? Eu sei o que nós queremos, e não preciso nem de falar. Eu sei que todos nós queremos receber o vinde bendito de meu Pai e possuir por herança o que está preparado. O seu lugar está preparado, querido. Querida irmã, o seu lugar está preparado. Aguenta firme. Amém? Aguenta firme. Nós vamos chegar lá. O caminho está estreito, a porta também é, mas nós vamos passar por ela, porque Jesus diz: eu sou a porta, e quem passar por mim, salvar-se-á, e encontrará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem não passar por mim. Você passou por Jesus, você está no caminho. Não deixe que nada tire a sua atenção. E nesses últimos tempos, irmãos, e não sabemos porque não temos como marcar, mas se você for para a Bíblia e você for entender a palavra de Deus, você vai ver que está muito mais perto do que se pensa a volta de Jesus. Está se cumprindo assim,
Cada dia. Coisas que nós pensávamos que ia surgir daqui, lá na frente, talvez não existíssemos mais, já está acontecendo. Cada hora que você abre ou lê o jornal, ou então assiste ou vê pelo celular algumas matérias, você fala, misericórdia, a coisa está ficando mesmo difícil. Deixa ficar. E é bom que fique mesmo, porque quanto mais vai chegando o tempo, mais nós vamos chegando perto do céu, amém? Mais nós vamos nos aproximando do reino de Deus. Mas só que tem que vigiar. Primeiro, para terminar, não podemos desfalecer, não podemos desanimar, não podemos nos entregar, não podemos nos conformar. Nós precisamos de nos firmarmos e só ouvir aquilo que vem da parte de Deus para o nosso coração, e só levar aqui para dentro da nossa vida aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos anima, aquilo que nos dá graça, aleluias, aquilo que nos eleva o nosso espírito a Deus. Os ouvintes creram na mensagem e foram salvos e cheios do Espírito Santo, no versículo 44, e eles foram, naquele dia, eles foram batizados, porque creram no Evangelho da salvação, e receberam o batismo com o Espírito Santo, coisa que os judeus cristãos não acreditavam que aconteceu, que podia acontecer com gentios. Não pode, não acontece de jeito, não, isso só, não foi. Até para Pedro ficou louco, falou assim, peraí gente, realmente ele veio para todo mundo, porque quando Pedro termina de explanar a palavra de Deus, a história da vida de Jesus, e termina falando do juízo final, aí o que acontece? Aquele povo falou, opa, nós queremos esse Jesus, nós queremos receber esse Jesus, e aí Pedro falou assim, olha, vocês querem receber? E quando foram orar, foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro falou assim, o que pode impedir esse pessoal de ser batizado? Não tem como impedir, e foram batizados, recebeu o batismo nas águas, e foram batizados no Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, ela é contagiante, e esta mensagem, irmãos, esta palavra, a palavra de Deus, é uma pregação substancial, tem substância, ela é alimento, ela é água que sedenta a nossa sede. Nunca deixe de se alimentar da palavra de Deus, porque também ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Coloque-se de pé, nós vamos orar neste momento. Aleluia.